Bora, galera! Vamos ver onde nós parou aqui. Acho que faltou implementar os efeitos de explosão e assim por diante, né? Bom, vamos ver aqui o que eu faço aqui. Acho que eu vou implementar os efeitos de explosão, os dois são bem fáceis, né? Só para me mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Ambientes. Cadê o jogo? Batalha naval, imagens, efeitos. Ver tamanho extra grande. Tá. As explosões, elas são uma sprite só, tá vendo? São uma imagem só. Então a gente vai precisar cortar essas sprites aqui, ó, as duas. Então a gente vai criar uma função que vai carregar essas imagens, vai cortar elas bonitinha pra gente e vai entregar elas cortadinha pra gente poder já utilizar. Beleza? Então vamos criar essa função agora, que é a função das explosões. Essa função vai ser uma função num arquivo à parte, tá? Um arquivo de apoio que vai servir só para carregar essas imagens pra gente. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, em arquivos, criar um arquivo aqui dentro que vai se chamar cortador.py, que a gente sabe que é o cortador de sprite. Vou importar o Pygame aqui. Importe o Pygame. Aí a gente vai criar uma função aqui chamada cortar sprite. Cortar sprite. Tá, o que essa função vai precisar? Ela vai precisar receber o arquivo que ela vai cortar, né? Então, o caminho do arquivo. Vou colocar aqui, ó. Caminho arc, que é o caminho do arquivo. E como essas imagens só tem imagens no eixo do X, né? Então ela só tem imagem que vai para frente, não tem imagem que vai para baixo. Então eu vou precisar de o tanto de imagens que tem no eixo do X. Imagens no eixo do X. Beleza? Só isso por enquanto. Então, muito bem. Então vamos pensar, né? Quando a gente for cortar essas imagens, a gente vai precisar ela guardar ela em algum lugar. Eu vou guardar ela dentro de uma lista. Ok? Então eu vou criar uma lista vazia. Muito bem. Agora o que eu preciso? Eu preciso carregar aquela sprite, que é o caminho da imagem que a gente vai passar aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, sprite. Vamos carregar essa imagem aí, pygame.image.load. Então eu vou carregar e o caminho do arquivo vai vir aqui, certo? Então eu passo o caminho do arquivo na função, ele carrega essa imagem que eu vou passar. Ponto convert alpha. Aí ele já converte pra gente. Muito bem. Agora o que ele fez, né? Então ele pegou e carregou pra gente o nosso arquivo aqui. E da sprite aqui dentro tem várias posições de explosão, né? Isso, como eu falei pra vocês, só tem imagens no eixo do X, ó. Tá vendo? Não tem imagens para baixo. Beleza? Então ele carregou essa sprite. O que eu vou fazer? Eu preciso recortar ela certinho aqui, ó. O tamanho delas, né? Bem bonitinho aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o tamanho total de largura e de altura, né? Então vamos supor que aqui seja 100 de largura total. Então a largura total é 100. Então eu vou dividir esse 100 pelo total de imagens que eu tenho no eixo do X. 100 dividido para 5 imagens. 100 dividido para 5, cada um vai ter 20 de largura. Assim. Certo? E a altura dela vai ser a própria altura do objeto, quando a gente pegar isso aí automaticamente. Então veja bem. Eu vou pegar o tamanho, e o tamanho vai ser o que? Eu vou pegar essa sprite, que é essa imagem, e vou pegar aqui .get, obtenha para mim o size, o tamanho. Isso aqui vai me entregar o que eu falei para vocês, vai me entregar o tamanho total de largura e altura. Certo? A altura já está certo. Só que aí eu preciso saber quanto que tem cada uma foto dessa daqui para me poder cortar. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual que é a largura de cada um desses objetos. A largura vai ser o que? Eu vou pegar o tamanho, que é essa tupla aqui, e vou pegar essa largura aqui, ó. Então do tamanho eu quero a posição 0 dessa tupla. E essa largura total, vamos supor que seja 100, eu vou dividir pelo tanto de imagens que eu vou passar aqui que tem no eixo do X. Então eu vou dividir pelas imagens que tem no eixo do X. Aí eu tenho que falar lá na hora, né? Tô passando essa imagem, ela tem tantas imagens no eixo do X. Aí ele já corta pra mim, beleza? Aí eu já achei a largura de cada um daqueles lá, né? De cada um desses daqui, ó. 20, já achei a largura de cada um deles. Só preciso saber a altura. A altura é a própria altura aqui do objeto, ó. Então vou colocar aqui, ó. A altura é o próprio tamanho, só que na posição 1 daquela tupla.
é a própria altura. Beleza? Achei o tamanho de cada um. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um laço for para ele rodar o tanto de imagens que eu tenho no eixo do X. Então, se tem 5 imagens, né? Então vamos pensar aqui. Eu tenho 5 imagens. 1, 2, 3, 4, 5. Esse laço for vai rodar 5 vezes para pegar cada uma dessas imagens. Vou colocar aqui, ó. Para cada número, numa contagem do que? Das imagens que eu tenho no eixo do X, né? Certo? Que aí ele roda 5 vezes. Vou colocar até aqui, ó. Então vai rodar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Vai rodar 5 vezes, só que começa a contar a partir do 0 esse range aqui. Bom, nesse primeiro laço, o que eu vou fazer? No primeiro laço eu vou criar uma superfície que seja do tamanho exato dessa imagem que a gente achou. Então eu vou criar uma superfície. Superfície vai ser pygame.superfície, surface. Aqui ele pede o tamanho de uma largura e de uma altura dessa superfície que a gente vai criar. Essa superfície vai ser exatamente do tamanho que a gente achou, de largura e altura aqui, ó. Largura e altura, certo? Que é a largura e altura de um objeto só. 20 por 20 aqui, sei lá. Beleza? Então essa superfície vai ter o tamanho exato de uma imagem. Logo que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou blitar em cima dessa superfície essa imagem aqui, ó. Então eu vou blitar essa imagem em cima dessa superfície aqui. Então, superfície.blit. Então eu vou colocar em cima daquela superfície o quê? A sprite que a gente carregou aqui, ó, a sprite. OK. Aonde você quer colocar essa sprite nessa superfície? Então ele pede aqui uma coordenada onde você quer colocar, que é uma coordenada x e y. Então veja bem, eu tenho a superfície, eu estou pegando a nossa sprite e eu estou blitando ela aqui em cima da superfície. Deixa eu pegar aqui transparente. Então eu estou blitando aqui em cima. Aí ele fala, qual é a coordenada que você quer blitar na superfície? Essa sprite eu quero blitar a partir do canto 0, 0 da nossa superfície aqui, ó. Então ele vai pegar essa ponta aqui e vai blitar no canto 0, 0, né? Então ele vai fazer isso aqui, ele vai pegar a superfície toda e vai blitar aqui, ó. Cantinho com cantinho, aí vai ficar certinho essa imagem, tá vendo? Então é isso que eu vou falar, ó. Blita no canto 0, 0 da nossa superfície. Beleza. Aí, só que aí, se eu fizer isso, né? Então ele vai fazer 5 vezes, né? E vai rodar a mesma coisa. Eu posso passar também uma área, que é o rect. O rect, que é a área que eu quero que blite nessa superfície. Então eu vou blitar 0, 0, a largura e a altura aqui, eu já explico. A largura e a altura. Então veja bem, esse último aqui é a área que eu quero blitar. Eu falei que no x vai ser 0, no y vai ser 0, a largura e a altura é a largura de altura de um objeto. Então veja bem, eu vou blitar em cima dessa superfície, no canto 0, 0 dela alguma coisa. O que você quer blitar? Aquele último parâmetro que a gente passou é um pedaço da imagem que a gente quer blitar. Então eu falei que em x ia estar 0 e de cima para baixo 0. Então ele vai pegar esse cantinho aqui. E aí a gente passou a largura que a gente achou, que é 20, e a altura de 20. Ou seja, ele vai pegar a partir desse canto 0, 0, 20 de largura, 20 de altura. Então ele vai pegar somente esse pedaço da superfície para blitar aqui, ó. Bem certinho, tá vendo? É isso que ele fez. Tá vendo? Então a gente vai blitar em cima da superfície. O que você quer blitar? A sprite. A gente vai blitar no canto 0, 0 dessa superfície. Só que eu não quero tudo, eu só quero esse pedaço. A partir do canto 0, 0, 0 em x e 0 em y, eu quero 20 de largura e 20 de altura. Então ele vai pegar só aquele pedacinho e blitar em cima da superfície. Depois que ele blitou só esse pedacinho, eu pego essa superfície que já está blitado bonitinho e guardo dentro da lista, que aí ele já cortou para mim. Então eu coloco aqui, ó, lista.append, guarda para mim o que? A superfície que a gente acabou de blitar em cima dela, tudo bonitinho. Então ele vai e guarda ali em cima, certo? Muito bem. Só tem um problema. No primeiro laço, que é o laço 0, ele vai rodar 5 vezes. Ele vai fazer isso, vai pegar a partir do canto 0, 0 e vai blitar. No segundo, ele vai fazer o quê? Vai criar uma nova superfície em branco, com essa mesma largura e altura, e vai blitar também só o pedaço 0, 0. Eu não quero isso, então ele vai blitar a mesma imagem 5 vezes, né? Se a gente deixar assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número e vai multiplicar aqui no eixo do x. Por quê?
Veja bem. No primeiro laço ele está pegando aqui 0 em x e 0 em y, a partir daqui. Certo? Aí ele pega 20 de largura, 20 de altura, então ele pega esse pedaço aqui. Que é o laço 0, né? No laço 1, que é o próximo laço for, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 aqui e vou multiplicar pela largura de 20. Então vai ficar assim, ó. Esse x aqui vai ser o quê? Vai ser esse número, né? Que ele está vindo para cá, para dentro dessa variável. E esse número a gente multiplica pela largura de cada objeto, vezes a largura. Tá vendo? Então como é que vai ficar no primeiro laço? No primeiro laço é o laço 0 do laço for, tá vendo? Aí o número aqui vale 0, ó. 0 vezes 20, 0. O y está em 0, então ele vai pegar a partir do canto 0, 0. 20 de largura, 20 de altura. No próximo laço for é o laço 1, né? Então tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4. No próximo laço for, o número vai pegar o 1 aqui, ó. Então 1 vai estar dentro da variável número. 1 vezes 20, 20. Então o x vai estar aqui, ó. 0, 20 vai estar aqui, ó. Então o x vai estar aqui. E o y continua 0, né? Então 1 vezes 20, 20. O y continua 0. Então ele vai pegar aqui, ó, x, 20 e y0. Vai pegar a partir daqui. A partir daqui, então ele pega 20 de largura, 20 de altura. Ou seja, então no próximo laço ele recorta a partir daqui, ó, 20 de largura e 20 de altura, ele pega essa aqui para habilitar. Certo? No próximo laço for, vale 2 o número. 2 vezes 20, que é a largura dos objetos. 2 vezes 20, 40. Então 0, 20, 40. Então o x vai estar aqui, ó. A partir daqui, e o y em 0, né? Então a partir desse canto ele vai pegar 20 de largura, 20 de altura e vai habilitar essa imagem aqui agora. Tá entendendo o que está acontecendo? Então assim fica automático. Ele vai cortando pra gente. Depois que ele cortou tudo e guardou as imagens tudo lá na lista, o que eu vou fazer? Eu mando essa função retornar essa lista, porque aí depois que ele fizer tudo, ela retorna a lista. Que já vai estar com as imagens tudo pronto. Então eu mando retornar a lista aqui, ó, pra gente poder guardar essa lista aqui, certo? A gente vai ter um problema, eu já mostro pra vocês qual que vai ser o problema, tá? Mas a função está funcionando. Essa função, a gente vai criar aqui um arquivo que vai se encarregar de criar essas imagens pra gente, tá? Como a explosão é a mesma para os dois, veja bem. A explosão, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a explosão é a mesma, tá vendo? Só muda a folha de sprite. Só muda a explosão, porque aqui é mais fumaça, aqui é mais fogo, né? Então, eu vou fazer uma classe só que vai servir para os dois. Então eu vou pegar aqui, dentro de arquivos, ó, e vamos criar os efeitos. Efeitos.py. Vou importar o Pygame. A gente vai criar uma classe aí. Importe o Pygame. Vamos criar uma classe chamada efeito. Vou colocar explosão. Explosão. Aí a gente vai fazer igual a gente fez lá nos outros, né? Pygame.sprite.sprite. Construtor init. Underline, underline. Self, porque pertence à classe. A gente precisa passar uma posição onde essa explosão vai ser criada. E um grupo onde a gente vai colocar essas imagens, essas sprites. Vamos pegar o super, a classe superior e inicializar ela. Então, super, ponto, eu vou chamar o init dela. E aqui dentro a gente passa o grupo para essa explosão se enfiar dentro, certo? Aqui dentro eu já vou pegar do arquivo cortador e vou pegar essa função aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, do arquivo cortador. Eu quero que importe o cortador de sprites, que é aquela função, certo? A nossa classe, ela tem duas explosões. Então, assim que eu criar a explosão, eu também vou passar o caminho da imagem que ela precisa carregar, que é o caminho do arquivo, certo? Então, assim que a gente criar a explosão, a gente passa a posição que ela vai ocorrer, o grupo que ela tem que se fiar e qual é o caminho do arquivo que ela tem que carregar, porque o cortador pede o caminho do arquivo aqui para ele carregar, ó, certo? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Então, vou colocar aqui, ó, self.lista, vou criar uma lista aqui dentro, e essa lista vai receber o que o cortador retornar, que é uma lista aqui, ó,
Então o cortador, essa função vai retornar uma lista pronta com as imagens. E eu vou guardar dentro dessa lista de imagens aqui, ó. Lista de imagens. Então eu vou chamar a função cortador aqui. Vou passar o caminho do arquivo, que é esse caminho aqui. Quando a gente criar a explosão, a gente passa ele. O tanto de imagens que tem, então as explosões a gente sabe que tem 5 imagens, né? Todas elas. E é só. Beleza? Então assim que eu criar uma explosão, ele chama a função, carrega as imagens, bonitinho, e essa função devolve a lista com as imagens cortadas. Tá vendo que ela devolve a lista? Devolvendo a lista, a gente tá com a lista aqui dentro, certo? Vou criar um índice para essa lista. Ela vai começar com índice 0, beleza? Muito bem. Agora o que a gente precisa fazer? Criar um self.image, porque a classe sprite, o que ela desenha é o self.image, né? Muito bem. E o que o self.image vai receber? Vai receber a primeira lista, a primeira imagem que está dentro dessa lista. Então o self.image recebe self.lista na posição 0, que é a primeira imagem, que é o índice, self.índice. Beleza? Então a primeira imagem dessa lista aqui está aqui dentro. Lista de imagens. Beleza? Então a primeira imagem está aqui dentro do self.image. Ele já vai desenhar. E a gente precisa posicionar essa imagem. Então self.rect. Lembra que as posições ficam no rect. Eu vou pegar o self.image e obtenha para mim o rect. Beleza? Muito bem. Onde eu vou posicionar essa imagem? Então essa imagem vai ser posicionada a partir do centro da explosão. Então eu tenho a explosão aqui. Onde que ela vai ocorrer? A posição que eu passar vai estar no centro dessa explosão, tá? Para ela poder explodir aqui em todas as direções. Então eu vou definir a posição dela pelo centro. E a posição dela do centro vai vir dessa outra posição aqui. Então aquela posição eu passo aqui, tá vendo? A posição que ela receber a gente passa para o centro do objeto, beleza? Por enquanto deixa a explosão assim, a gente vai chamar a explosão lá no arquivo principal. Então aqui em cima, ó, vou colocar aqui, ó, do arquivo de efeitos, eu vou importar a classe explosão, certo? Já vou criar uma explosão aqui para a gente ver. Então vou criar um grupo para essa explosão, grupo de efeitos, vou colocar grupo de efeitos. Grupo de efeitos recebe pygame.sprite.group, porque pode acontecer várias explosões ao mesmo tempo, então a gente vai criar assim, tá? E já vou criar uma explosão, então vou colocar aqui, ó, vou colocar explosão 1, porque tem duas explosões, né? Explosão 1 vai ser o que? Vai ser a classe explosão. Aqui a gente tem que passar uma posição. Eu vou passar uma posição sem x e sem y, tá? Só que aí tem que ser dentro de uma tupla. Sem x e sem y. O grupo é o grupo de efeitos que vai ocorrer essa explosão. E o caminho do arquivo é justamente aquela imagem. Então aqui nós estamos aqui, ó, efeitos. Tem explosão e explosão 2. Então eu vou pegar a explosão 1 aqui, ó. Botão direito, copia o caminho relativo que está aqui. E aí eu passo aqui o caminho da imagem que ele está precisando lá. Olha lá. Então eu passo o caminho da imagem, que é a sprite completa. E a função lá se encarrega de cortar essa sprite, tá? Então a gente vai desenhar tudo que está dentro do grupo de efeitos lá dentro do jogo. Aqui, ó. Grupo de efeitos.draw na tela. Então a gente vai desenhar na tela. Então vamos ver a explosão aí, deve estar sendo desenhada já. Então a explosão está aqui, ó, tá? Ela começou aqui, a explosão 1 começou com a imagem 0. Só que aí nós temos esse problema, ó, que o fundo está preto, que é o problema que eu falei para vocês. Porque na hora de criar essa superfície aqui, ela cria com fundo preto. Então a gente tem que criar essa superfície e falar que ela vai ser transparente. Para isso, basta a gente colocar um novo atributo aqui, ó, src, que é o source. src alpha. src alpha source, acho que é isso, deixa eu ver, src
alfa. Esqueci qual que era o parâmetro. Source. O programa não está me ajudando também. S. Vamos ver se eu acho aqui. SR. Ixi, esqueci. Tá faltando um negócio aqui, ó. Pygame.src alpha. Source alpha, para deixar a superfície transparente. Aí a explosão tá aqui, tá vendo? Só que o fundo dela agora tá transparente. Agora a gente tem que animar essa explosão, né? Então vou pegar aqui no efeito e a gente vai começar a animar ela. Vou colocar aqui, ó. Def animar. Self. Já vamos colocar aquela variável que é a velocidade da animação. Self.velocidade de animação, vai colocar 0.1. Aí a gente mexe na animação já já. Bom, para animar a gente só precisa passando as imagens que está dentro do self.image, né? Então a gente vai mudando o índice aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Self.índice mais igual self.velocidade da animação. Aí eu verifico se o self.índice for maior ou igual ao comprimento da lista. Se ele for maior do que o comprimento da lista, a gente mata essa explosão, ela tem que sumir. Então, self.kill. Self significa eu mesmo, né? Então, eu mesmo me mato. Se não acontecer o self.kill, né? Então, self.image recebe self.lista de imagens no índice transformado para inteiro, self.índice. Só que a gente vai ter um problema. Índice, certo? Então a animação não está acontecendo, a gente vai animando o índice e o índice vai trocando as imagens do self.image, certo? Se o índice for maior do que o comprimento da lista, a sprite própria se mata, a explosão se mata. Vamos pegar aqui a função update self pausa para sair. Bom, então a função update aqui vai chamar self.animar, a função animar aqui de cima. Então vamos ver aqui. Então no grupo de efeitos .draw, né, no arquivo principal agora, e grupo de efeitos .update, para ela chamar o update dessa animação aí. Então vamos ver o que acontece. Ela chamou e deu problema no index, só que eu falei que ia dar um problema, né? Por que aconteceu? Quando chegou no final, a sprite tentou se matar, tá vendo? Ela se matou e aí depois o self.image tentou receber aqui, mas aí a sprite já tinha se matado, né? Então o que a gente vai fazer? Se o índice for maior do que o comprimento da lista, self.kill. Caso contrário, else. Se essa parte de cima não acontecer, então faça isso daqui, tá? Porque quando cai no if, não cai no else, né? Então a gente derruba esse problema aí. Então vamos ver a explosão. Então ela chega no final da lista, ela se mata, ó. Chegando na última, quando ela é maior, né? Ela mesmo se mata e some aqui, beleza? Só que aí o que vai acontecer? Essa explosão aí, deixa eu ver qual que é essa explosão aí. Essa explosão aí é a explosão de quando ela sai do canhão, tá? Então essa explosão aqui vai acontecer quando a gente dá um tiro, beleza? Então o que vai acontecer? Quando a gente apertar o espaço, além da gente criar o míssil, a gente vai criar essa explosão. Então essa explosão aqui vai ser criada na hora que a gente atirar, ó. Ctrl X, né? Ctrl X para recortar, e ela vai ser criada aqui quando a gente apertar o botão de espaço. Cadê? Ó, apertou o botão de espaço, a gente cria o míssil, só que antes de criar o míssil a gente cria a explosão. Ctrl V. A posição onde vai ser criada essa explosão vai ser a posição da ponta do canhão, tá? Cadê o canhão aqui? O que a gente vai pegar na posição do canhão? Vai ser essa posição X e Y aqui, ó. Ou a gente pode pegar o próprio rect do canhão,
tá? É o topo do lado, o topo do meio do canhão, né? Então nós temos o canhão aqui, né? A sprite dele. Nós podemos pegar justamente essa posição aqui, ó, que é a ponta do canhão. Essa ponta aqui é a metade do topo. Essa parte de cima todo é o topo. A gente vai pegar a metade do topo, que é essa posição aqui, ó. Então essa explosão vai acontecer na onde? A gente vai pegar o canhão, ponto rect, no rect do canhão, e no meio do topo, mid top. Meio do topo aqui, ó, mid top. Então essa explosão vai ser criada no meio do topo do canhão toda vez que a gente apertar o espaço, ele cria essa explosão aqui. Então vamos ver, vamos apertar o espaço. Olha lá, então ele é criado na ponta do canhão, ó. Vamos mexer o canhão. Beleza? Então essa explosão a gente vai também, né, pegar aqui e dar uma animada aqui nela, porque ela tá muito devagar essa explosão aqui. Assim que a gente criar essa explosão também, a gente vai passar essa velocidade de animação, porque eu acho que na outra animação não vai ficar legal. Vou colocar 4 na velocidade de animação, vamos ver. Ficou muito rápido. Vou colocar 0.2. Acho que 0.2 ficou legal, né? Aí ele atira, o míssil sai, ó. Buf, buf. E quando o míssil atinge lá, aí acontece a outra explosão, tá? Que ela é mais fogo do que fumaça, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C. E que é o momento que vai acontecer, né? Quando o momento do míssil, quando ele se explode, né? Que é na colisão aqui, ó. Colisão do soldado com o míssil, colisão do soldado com a linha. É na hora que o míssil se explode aqui, ó. Cadê? Quadrado. Cadê o míssil.kill? Aqui, ó. Míssil.kill, tá vendo? Então o míssil vai se explodir aqui, ó. Míssil.kill. Quando o míssil, antes do míssil se explodir, a gente tem que pegar a posição desse míssil aqui, ó, para poder passar para a explosão, né? Porque depois que o míssil se explodir, a gente não vai conseguir pegar a explosão dele. Então, nessa hora aqui, ó, antes do míssil explodir, né, que é a hora que ele atinge o alvo dele, antes dele explodir, a gente vai criar a explosão 2 aqui, ó. Explosão 2. Nem precisa estar passando isso aqui, tá? A gente coloca só a explosão, mas eu tô colocando só para vocês conseguirem enxergar melhor. Essa explosão 2 é o efeito 2 aqui, ó, explosão 2. Então a gente tem que mudar esse nome aqui, ó, que é a segunda explosão, certo? E a parte onde essa explosão vai acontecer é exatamente no meio do míssil, tá? Que é a hora que o míssil some. Então aqui não é mais o canhão, ó. A gente vai pegar do míssil. Vai ser míssil, o rect do míssil, o centro dele, só que não vai ser o topo, vai ser o centro. Center, tá? Então a gente vai pegar o centro do míssil. Na hora que o míssil for explodir, né, que é aquela parte que ele se explode, a gente pega a posição central dele e passa para a explosão. Aí a explosão acontece, né, a partir do centro. Aí ela se explode na onde o míssil ocorreu, tá? Então quando ela chegar nessa parte aqui, ó, acontece a explosão. A explosão pega a parte central do míssil. Aí a gente cria essa explosão, o míssil desaparece e a explosão acontece. Então vamos ver o que acontece com a explosão. Vou colocar aqui, ó. Então assim que ela explodir em algum lugar, ele tem que pegar a posição e criar uma, ó lá, ó, e criar uma animação. Só que no centro dela ficou ruim, né, ó? Porque parece que ela, vou colocar no topo do lado, no topo também dela, no meio do topo, igual tava. Mid top. No meio do topo, para ver o que acontece. Então, vamos ver. Agora tá acontecendo no meio da caixinha aqui, tá vendo? Certo? Então, vamos ver. E aí, né, quando a gente atinge aqui o soldado, ele morre, né? Olha lá. Se não atingir o soldado, né? Então vou colocar aqui, ó, para não atingir. Aí acontece a explosão lá atrás, né? Beleza? Vamos ver aqui, vai atingir ele agora.
Atingiu, mas ele não estava no quadrado ainda. Acho que tá acontecendo alguma coisa aqui que o soldado não tá... Por que não tá atingindo o soldado? Se o soldado for igual ao y do míssil, soldado.kill. Ah, porque eu tô acabando aqui, ó, com o míssil antes de acabar com o soldado, né? Aí o soldado some e não tem mais isso aqui, ó. Então tem que matar o soldado para depois matar o míssil. Que aí eu mato o míssil, aí a posição Y do soldado não é mais a mesma do míssil, porque o míssil sumiu. Como é que ele vai pegar o Y do... Agora tá funcionando, ó. Vou chegar aqui embaixo. Deixa ele chegar aqui embaixo pra gente testar. Bom, aí falta o que aqui? Falta o efeito da fumaça, né? O efeito da fumaça do míssil, né? O míssil tá indo, parece que ele tá indo... Tinha que ter uma fumacinha aqui atrás, né? Então a gente vai fazer esse efeito da fumaça, só que lá dentro dos efeitos mesmo. Então beleza. Vamos pegar a mesma coisa da explosão aqui, ó. Pra mim ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui dentro mesmo a gente vai criar a classe. Essa classe aqui vai se chamar fumaça. A fumaça ela vai ter uma posição em um grupo e não precisa desse caminho do arquivo, porque a fumaça vai vir a partir de uma imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? A fumaça vai vir... Imagens, efeitos... Ó, a fumaça ela é só uma partícula, é uma bolinha bem pequenininha. Ó, ela é só uma bolinha pequenininha, tá vendo? Só que aí a gente vai fazer várias dessas, né? Então veja bem o que eu vou fazer, ó. Essa lista de imagens aqui a gente não vai precisar. Selfie.image vai ser uma superfície, por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, o selfie.image vai ser logo essa pygame.image.load. Eu já vou carregar aquela partícula aqui, ó, botão direito, copia o caminho relativo e passa aqui, Ctrl V. Então lá, ó. Ponto convert alpha. Muito bem. A gente vai passar a posição em um grupo onde essa partícula vai acontecer, né? Vai ser no centro da partícula. Velocidade de animação, por enquanto a gente vai deixar em off. Essa parte de animação aqui eu vou dar um pass. E essa parte de animar pode deixar aí. Então ficou assim, ó. Vai ser a fumaça, né? A fumaça vai ter uma posição em um grupo. A partícula já está dentro do selfie.image para a gente desenhar. O rect já está aqui bonitinho, posicionando pelo centro. A gente por enquanto tem uma velocidade de animação, não sei nem se eu vou usar. Vou tirar isso daqui para não confundir. E a gente tem uma função de animar e um update aqui. Deixa assim por enquanto. Tá? O que eu vou fazer? Então vamos lá no arquivo principal e vamos chamar essa coisa aí. Então, nem precisa colocar isso aqui, ó, porque ela está no mesmo arquivo dos efeitos aqui, ó. Eu vou chamar a explosão e a fumaça, que está tudo no mesmo arquivo, tá vendo? No arquivo de efeitos eu estou importando a explosão e a fumaça. Essa fumaça a gente pode colocar também no grupo de efeitos aqui, ó. Não pode deixar lá aí dentro, tá? Só vou criar aqui uma fumaça aqui, ó. Fumaça. A fumaça vai vir da classe fumaça. Vou colocar uma posição aqui, ó. Colocar sem x e sem y, só para a gente conseguir enxergar. E o grupo vai ser no mesmo grupo de efeitos.
Grupo de efeitos. Então ele já vai criar uma fumaça aqui pra gente conseguir ver. Se a gente conseguir ver, porque ela é branca, ela tá bem aqui, ó. Agora não sei se eu consegui dar zoom aqui. F3. Tá. A fumaça tá bem aqui, ó. Certo? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Tá, a bolinha tá bem aqui, ó. Eu vou trazer ela mais pra direita. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o fundo do nosso jogo e já vou passar ele para marrom, tá? Então na hora de preencher a tela aqui, ó, eu vou preencher de marrom, que é aquela cor que a gente tinha escolhido, marrom. A gente tinha colocado essa cor marrom, né? Pra gente conseguir ver a fumacinha aqui, a gente já muda isso, tá? Ficou até aí muito escuro. Mas a partícula tá aqui, tá vendo? Então o que vai acontecer? Toda vez que a gente rodar, eu vou criar essa partícula. Toda vez que ela acontecer, o que vai acontecer nessa partícula? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer um efeito bem legal com uma partícula só. Quando essa partícula for criada, né? Então ela vai ser criada. O que vai acontecer com essa partícula? Ela vai escolher uma posição x e y aleatória para ela poder andar. Tá? Então ela vai ser criada em uma determinada posição e ela pode escolher uma direção qualquer. Ela vai escolher uma direção aleatória para ela poder ir, tá? Para a esquerda, para a direita, não sei. Então vamos colocar aqui, ó. From da biblioteca random, eu vou importar a função randint, que gera números inteiros aleatórios. From random, eu vou importar a função randint de novo, que gera números aleatórios. Beleza? Beleza. Então, assim que essa fumaça for criada, ela vai andar numa determinada direção, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, self.x, que é a direção x que ela vai receber. Essa direção x vai ser uma direção aleatória. Então, eu vou colocar aqui, ó, self não, né? Vou chamar a função randint, que vai gerar um número aleatório, tá? Para esse x aqui. Ele vai poder ir para trás ou ir para frente. Então vai gerar um número aleatório que vai de -1 até 1, certo? Esse número aleatório aqui, se ele ganhar um número negativo, então a partícula vai indo para o lado de trás, né? Para cá, ó. Ele está aqui, aí esse número que ele gerar, ele vai ser colocado dentro da posição. Então o x aqui está em 100, se ele gerar o -1, vai ficar tirando do 100 -1. Então 99, 98, 97... e vai vindo para cá. Se gerar um positivo, ele vai sendo colocado para frente, certo? Beleza? Só que aí eu preciso de um número f aqui, né? Porque aí ele vai gerar -1 até 1. Só que aí tem uma outra função, ao invés dessa ser essa randint, tem uma outra função que gera números do tipo float, que é range, se eu não me engano. Random, deixa eu ver se é essa daqui. Ó, essa random gera número float. Essa daqui ela gera random. Tem que ser essa random aqui, ó, que ela gera números do tipo float. Então essa daqui vai ser a random. Random.random. Então essa random aqui ela vai gerar um número float que vai de -1 até 1. Beleza? Pode ser qualquer número float entre 1 e -1 para a posição x. Então ele vai tanto para trás como para frente. No y vai ser exatamente a mesma coisa. Vai gerar um número que vai de 1 a -1, só que no eixo y. Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Então assim que esse objeto for criado, ele vai ganhar uma posição onde ele vai ser criado, né? E ele vai poder ir para o lado esquerdo ou para o lado direito, dependendo de como o random vai sortear esse número. Beleza? Beleza. Na parte de animal, o que a gente vai fazer? Esse número que foi sorteado, a gente vai colocar no rect do objeto. Então, vou colocar aqui, ó, self.rect, no rect do objeto, vai recebendo, né, no centro dele, .center,
Só que aí seria legal a gente fazer o seguinte, a gente transformar esses dois aqui num vetor, porque o vetor a gente consegue ir somando e multiplicando, tá? Assim eu não sei se a gente vai conseguir. Então eu vou transformar esse x e esse y num vetor, tá? Acho que vai ficar melhor. Então vou colocar aqui, ó, self.vetor. Esse vetor a gente tem que colocar aqui, ó, um vector 2, pygame.vetor de duas direções, tá? Vai ser um vetor de duas direções x e y. E aí, aqui eu preciso passar, né, uma posição x e y para esse vetor, que vai ser os dois a mesma coisa aqui, ó. Ctrl X, o x vai ser esse, uma posição aleatória, ele vai gerar um aleatório entre 1 e -1 e vai colocar nesse vetor. E no y a mesma coisa, Ctrl X. Então nesse y aqui ele vai gerar também um aleatório e vai colocar aqui. Então vai ter dois números no final das contas, né? Esse vetor aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar um número aleatório de -1 até 1, que vai poder ser, por exemplo, menos 0.8 no x, e no outro vai ser, sei lá, 0.5. Então vai ficar dois números sendo gerados aleatório, para o x e para o y no vetor, certo? E aí, como ele é um vetor agora, a gente consegue acrescentar ele, porque o vetor a gente consegue fazer soma, né? Então aqui no centro a gente vai acrescentar, né? Vai somar no centro do objeto esse vetor, self.vetor. Beleza? Então vai gerar uma posição x e y para ele aleatória e vai passando aqui essa posição que ele gerou vai ficar sendo somada no objeto aqui. Então toda vez que gerar esse objeto, ele vai para algum lugar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Random precisa takes no 2 argumentos. Galera, eu cometi um erro aqui, eu vou colocar aqui, cometi um erro aqui, ó. Esse random, ele gera um número que vai de 0 até 1, tá? Por isso que ele deu esse erro aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Se a gente quiser gerar um número que vai pro eixo negativo, né? Porque ele gera um número que vai do 0 até 1, esse random. A gente pode gerar ele com random, e assim que ele gerar, a gente multiplicar por -1, né? Porque ele gera de 0 até 1. Só que aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar uma função, ao invés de pegar essa random, eu vou pegar uma função chamada uniforme, porque aí eu consigo colocar de pontos flutuantes do jeito que eu quero. Vou colocar aqui uniforme. Ó, uniforme. Aí a gente pode colocar um número A do float e um número B float, e ele vai gerar um número float nessa sequência. Então aí a gente pode colocar de -1 a 1. E aqui também é uniforme. Então ele vai gerar um número de -1 até 1 do jeito que estava. Então vamos ver se dá certo. Então ela está vindo para esse lado, ó. Vamos ver se ela vai para o outro lado agora. Agora está vindo mais para cá. Mais para lá. Agora está indo para lá. Tá vendo? Então ela está gerando um número float e a partícula vai andando para onde ela tem que andar, ó. Beleza? Então está gerando. Agora o que eu quero fazer com essa partícula? Além de ela ir para um lado e para o outro, eu quero que ela vá crescendo, tá? Então eu quero que ela vá crescendo aqui, ó. Então nessa parte de animar, a gente também vai ir mexendo na escala da imagem. Então para isso eu vou colocar aqui um atributo self.sprite. E a gente vai carregar ela para cá. Ctrl X, Ctrl V. E aqui self.sprite. Então o que aconteceu? Nós carregamos a sprite para dentro dessa variável, e essa variável que é a imagem nós colocou dentro do self.image. Então ficou do mesmo jeito. Só que agora eu consigo ir escalonando essa sprite aqui, né? E aumentando, né? Então vou colocar aqui um valor aqui, ó, self.escala, colocar a escala. Vou colocar a escala de 0.1, tá? Então na hora de animar,
todo o laço do jogo a gente vai aumentando a escala. Self.image vai receber o que? Self. Vamos transformar aquela sprite, né? pygame.transform.scale. Então nós vai escalonar aqui a sprite. E aí nós temos que colocar, né, self.sprite aqui. Self.sprite. E aí nós temos que colocar o valor de escala, que no caso a gente está multiplicando por 0.1 essa escala, né? Então é a escala, self.escala e self.escala. Certo? Então a gente está multiplicando tanto no x como no y aquela imagenzinha. Tá? Em cada laço ele vai multiplicando por 0.1. Então ela tem que ir crescendo, né? Cadê a imagem? Acho que não tá dando não. Deixa eu ver aqui. É porque colocar aqui, ó, multiplicar por 1 fica do mesmo tamanho, tem que ser 1.1. Não 0.1, né? Só que aí ficou bem pequenininha a imagem. Vou ir multiplicando. Deixa eu colocar por 2 a escala, vamos ver. Só pra me ver o tamanho que tá. Ixi, ficou bem pequenininha ali, ó. Porque essa escala tem que multiplicar o tamanho do objeto, né? Vou colocar aqui, ó. Self.tamanho recebe self.sprite.get o size. Tá, agora eu tenho a largura e a altura. Então a escala eu multiplico pelo x, self.tamanho na posição 0, e o y, que é a escala, eu multiplico por self.tamanho na posição 1, que é o y. Aí ele pega a escala de 1, então o objeto continua 1, né? Beleza. Então agora eu vou pegando e vou aumentar a escala. Cadê efeitos? Aumentar a escala 1.1. Olha lá, aumentou o tamanho, né? Deixa eu colocar 2 aqui, acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Vou colocar 2 vezes o tamanho, ó. Olha lá, aumentou, tá vendo? Então o que a gente precisa fazer? Só ir aumentando essa escala em cada laço. Então a escala aqui vai começar com 0.5, que é a metade. Então a bolinha vai começar pequena. E ela vai aumentando. Então a todo momento que está animando aqui, self.escala. Escala eu coloquei, né? Self.escala recebe ela mesmo mais 0.1. Então eu estou aumentando o valor dessa escala aqui, ó. Todo laço do jogo eu estou aumentando 0.1. Aí a bolinha vai crescendo cada vez mais, ó. Só que aí 0.1 ficou muito, né? 0.01. Olha lá o que vai acontecendo. Ela vai aumentando a bolinha. Beleza? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Esse número aqui, ele está gerando um valor muito alto, de 0.1 a 1. Eu vou gerar de menos 0.5 a 0.5. Que ele está andando muito rápido. De menos meio para meio. Para ele andar mais devagar. Beleza? Agora ficou bom aqui, ó. Além de ela crescer, nós também vamos mudando a opacidade dela, tá? A gente vai deixando ela cada vez mais transparente. Para a gente deixar transparente, a gente só precisa usar um atributo no self.image. Self.image. Self.image.set alpha. E aí a gente pode colocar a transparência que nós quiser. Esse alpha aqui a gente tem que colocar um valor, né? Então se a gente colocar, por exemplo, o valor de 1, de 255,
ele fica o valor que ele tá. Se a gente colocar e diminuindo esse valor, né? Então vou colocar aqui o valor do alfa de 100. A transparência de 100. Olha lá como ela vai ficando transparente. Tá vendo? Olha lá. Então essa vai ser a fumaça do nosso objeto. A gente vai diminuindo a transparência. Então ela vai começar com 200. Olha lá. Só que aí ela vai ficando cada vez mais transparente, tá? Então esse valor aqui vai ser o valor do alfa. Vou colocar aqui, ó. Self.alpha, que é a transparência, né? Vai começar com 200. Que é esse valor aqui, ó. Self.alpha. Beleza? Só que aí a cada momento, o que a gente vai fazendo? A gente vai mudando, tirando do alfa e colocando e setando a transparência. Então eu vou pegar, dar um Ctrl C, além de mexer na escala, eu também vou mexer no alfa. E aí dentro do alfa a gente vai tirando o valor. Então menos igual a 1, sei lá. Então a gente vai tirando de 1 em 1 do alfa. E esse alfa a gente vai passando para dentro da imagem. Então ela vai ficar cada vez mais transparente até sumir, ó. Certo? Muito bem. Aí, então o que a gente vai fazer agora? Quando o alfa for menor do que 50, a gente debuia e some com essa imagem aqui. Então para ela não ficar computando. Então vou colocar aqui, ó. Se self.alpha for menor ou igual a 50, self.kill, a gente mata essa partícula. Então vamos ver o que acontece. Então ela tá vindo, quando for menor do que 50 ela some, certo? Deu para perceber ali, né? Olha lá, ó. Quando é menor do que 50 ela some, beleza? Nossa partícula tá pronta. E aí, o que vai acontecer? A gente vai criar uma função que de tempos em tempos a gente vai criar umas partículas na bunda do míssil, tá? Então a gente vai criar essa função aqui. Deixa eu ver onde que eu vou criar. Vou desenhar aqui em cima, aqui, ó. Def criar fumaça. Então o que a gente vai precisar fazer? Só que aí eu não quero criar só uma, né? Eu vou criar um cronômetro igual a gente criou aqui para o soldado, ó. A gente vai criar um cronômetro, que vai ser um segundo cronômetro, que de tempos em tempos ele vai criar essas fumaças pra gente, tá? Porque senão vai ficar criando uma fumaça atrás da outra. Então eu vou criar um novo cronômetro aqui, que é o cronômetro 2. Ele vai começar com 0, vai ser do mesmo jeito. Segundos ele vai criar a cada 2 segundos, talvez, tá bom, né? Esse daqui vai ser o segundos 2. E o cronômetro 2. Então vai ser a mesma coisa desse outro aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, global cronômetro, isso aqui é o cronômetro 2, que a gente vai modificar. Cronômetro 2 mais igual a 1. Né? Então ele vai incrementando o cronômetro do jeito que a gente fez no outro. Se o cronômetro for maior do que os segundos, né? Que é esse segundos 2 aqui. Se o cronômetro 2 for maior do que os segundos 2, que é os... Então, a gente cria a fumaça, tá? Só que aí na hora de criar essa fumaça, vou até criar uma fumaça aqui, ó. Que vai ser essa fumaça aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V, tá? Então vai criar uma fumaça, só que essa posição vai ser na parte de baixo do míssil. Então como é que a gente faz, né? Então a gente tem o míssil aqui e a gente pode pegar o rect. Essa parte de baixo é o bottom. A gente pode pegar esse pedaço aqui, ó, que é o bottom, o meio do bottom, o meio da parte de baixo. Então a gente vai passar essa fumaça pro míssil. A gente vai pegar o míssil para cada míssil, né? Míssil.rect, e desse rect a gente vai pegar o mid bottom. Beleza? Só que aí pode ter que ter vários mísseis, então isso aqui vai acontecer para cada míssil, né? Então vou colocar aqui, ó, para cada míssil dentro do grupo de míssil.sprites. Então para cada míssil desse daí,
a gente cria uma fumaça na bunda dele, certo? E aí quando essa fumaça ela vai para algum lugar, quando ela chegar no limite dela, ela mesmo se desfarela, né? Ela se explode, beleza? Então, por enquanto deixa assim, criar fumaça. Então vamos chamar a parte de criar fumaça, que ela vai criar para cada míssil. Então vou colocar aqui, ó, criar fumaça. Então vamos ver o que acontece. Não está sendo nenhuma fumaça porque não tem míssil, mas à medida que tiver o míssil vai sendo criado na bunda dela a fumaça, ó. Tá? Só que aí 2 segundos é muito, né? Cadê a parte de criar fumaça? Cria soldados, cria fumaça. Cronômetro. Vou colocar aqui uns 5 segundos. A gente esqueceu de zerar o cronômetro, né, também, porque por isso que tá rápido desse jeito. Se o cronômetro for maior do que o tempo, a gente zera o cronômetro. Cronômetro 2 recebe 0, né? Porque aí a gente zera o cronômetro aqui, ó. Que ele ficou muito rápido, né? Vamos ver. Espera aí que agora não gerou nem fumaça agora. Vou colocar a cada 2 segundos aqui. Ó, gerou uma fumacinha ali, ó. E gerou outra, né? Beleza. Então vou colocar a cada 1 segundo. Beleza. Vamos diminuir. 0,5. Beleza. Então tá gerando as fumacinhas aqui dos... Só que essas fumaças tá muito... se espalhando muito rápido, né? Então aqui nos efeitos, ó, na parte que ele gera número aleatório, vai gerar um número que vai de 0.2 até 2. Vamos ver como é que ficou a velocidade da fumacinha agora. Beleza. Acho que assim ficou bom. Só que aí ao invés da gente ir... Essa escala também de crescimento também está muito grande desses efeitos. Ó, a escala eu vou colocar 0.01, que ela está crescendo muito rápido também essa fumaça. Vamos ver. Acho que agora ficou muito pouco. 0.05. Acho que agora está crescendo menos, ó. Beleza. Agora na hora de gerar essa fumaça, ao invés de eu gerar uma fumaça de cada vez, a gente vai fazer um laço fora e vai gerar 5. Então eu vou colocar aqui, ó. Para cada número, numa contagem. Vou colocar 4 fumacinhas de cada vez, tá? Para não ficar pesando muito aqui no processamento do computador. Então, para cada míssil, né? A cada 2 segundos, para cada míssil, ele vai rodar esse laço for 4 vezes. Ele vai gerar 4 fumaças. Tá bom? Para cada míssil desse daqui, ele vai gerar 4 fumaças agora. Ele vai fazer um laço for, criar 4 fumaças e colocar no grupo. Nessa mesma posição. Só que lembra que cada fumaça, ela pode escolher a direção que ela vai, né? Então vai ficar um efeitinho bem legal. Vamos ver. Olha lá. Quatro fumaças tá pouco, né? Vou colocar aqui umas 10 fumaças. Só que as fumaças tá sendo gerada no lado direito do míssil, parece, né? Lado esquerdo. Cadê? Míssil.rect.mid-bottom. Vamos colocar para ser gerado no lado direito, que é o bottom right, bottom do lado direito.
assim ficou legal, hein? E aí a gente pode pegar, diminuir ainda um pouco mais esse espalhamento, né? Então a gente pode diminuir ainda mais esse espalhamento aqui, ó. Colocar 0.1, 0.1, que é o vetor que espalha, né? Pro lado e pro outro. Acho que assim ficou legal. E aí a gente pode mexer no centro agora, né? Ao invés de colocar aqui mid right, a gente coloca mid bottom. O meio o meio da parte de baixo. Só que aí ele fica meio esquisito, né? Tá ficar parecendo que fica saindo do lado direito. Mas pelo menos assim ficou legal, né? Pode aumentar também a escala, que é a fumaça, o alfa aqui, ó. Ao invés de ele ir perdendo de 1 em 1, a gente pode ir perdendo de 2 em 2. Que aí ele vai sumindo mais rápido a fumaça. Só que aí não dá nem tempo da fumaça espalhar, né? Vamos deixar ela perdendo de 1 em 1 mesmo. Acho que assim ficou legal. Certo? Só que aí os efeitos aqui a gente tem que desenhar antes de todo mundo, porque está sendo desenhado em cima do canhão. Então esses efeitos aqui, ó, a gente tem que desenhar antes do canhão. Ctrl V. Vamos ver como é que fica. Beleza. E a posição a gente vai pegar e trazer ela um pouquinho pro lado direito, porque tá muito zoada essa posição, não tô gostando não. Então na hora de pegar aqui, ó, essa posição da fumaça, eu vou trazer ela um pouco mais pro lado direito. Então essa posição aqui, ó, eu vou desmembrar ela. Vou colocar a posição 0 e posição 1. O 1 é o eixo do X, do Y, né, de cima para baixo. Então essa posição aqui, ó, que é a posição X do objeto, a gente vai somar aqui com mais uns 5 pixels, tá? Que é o X, a gente vai trazer um pouco mais para o lado direito. Vamos ver como é que fica. Olha lá, acho que 5 foi muito. Vou trazer uns 2 pixels aqui para o lado direito. Beleza, aí pelo menos parece que está saindo do meio do míssil, né? E quando ele bate lá, ele explode. E aí não pratica mais fumaça, né? Não... Beleza, galera. Então assim ficou legal, né? Temos efeitos, se vocês quiserem arrumar aí direitinho, né? O que faltou agora, né? Faltou a gente colocar o som. E esse marrom eu também vou dar uma mexida nele aqui. Vou colocar aqui, ó, RGB Color. RGB Color. Vou só dar uma arrumada nesse marronzinho. Color Picker. Pegar esse marrom aqui que eu tinha escolhido e vou trazer ele mais pra 25 aqui, ó, 30. Pegar esse 30 aqui, ó. Ctrl C, vamos ver como é que fica. Então vou lá no arquivo de configuração. Na parte do marrom aqui, ó, vou tirar esse marrom aqui que está muito escuro e vou colocar esse daqui mais claro. Vamos ver como é que fica. Acho que assim ficou até melhor. Acho que ainda ficou escuro ainda. De repente a gente pode pegar um verde, né? Vou pegar um marrom mais claro. Vou pegar esse aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Vamos ver como é que fica esse marrom aqui. Acho que assim ficou até legal. De repente a gente, porque o soldado também é marrom, né? O que dá pra gente fazer aqui também? Dá pra gente fazer um esquema aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai desenhar 2 quadrados, tá? Ao invés de a gente preencher a tela de uma cor só, a gente pode fazer 2 quadrados. Então veja bem, ó.
Eu vou criar até uma função aqui para isso. Vou criar uma função chamada desenha fundo. Então veja bem, a parte de cima a gente vai desenhar um quadrado que é onde vai pegar os soldados. Pygame.draw.rect vai ser desenhado na tela. Vai ser desenhado, vou pegar aqui cores e vou colocar verde. Aí, o que vai acontecer, né? Então vou desenhar um quadrado. O X vai começar lá em cima, né? Nós temos aqui a nossa tela. Deixa eu tirar isso aqui. Então veja bem, nós temos a nossa tela aqui, né? A tela está dividida no meio. Mais ou menos assim. Então eu vou desenhar um quadrado aqui em cima verde. Aqui, ó. Só na parte de cima, até a nossa linha. Então o quadrado x e y dele vai começar aqui, ó, no 0, 0. 0 em x e 0 em y. Qual que é a largura? É a largura total da tela. E qual que é a altura? É a altura dividido por 2, né? Que é só a metade. Então é a largura da tela e a altura da tela dividido por 2. Certo? Vou chamar essa função de desenhar aqui, ó. Antes de todo mundo, né? Antes de desenhar mapa, antes de desenhar tudo. Vou colocar aqui, ó. Desenhar o fundo. Beleza? Então tá desenhando a parte de cima. Aqui agora daqui pra baixo, a gente pode colocar aquele marronzinho. Depois a gente arruma esse verde aqui que ficou muito cagadão, né? Então vamos ver. Desenho fundo. Então isso aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ctrl C, Ctrl V. Vai desenhar na tela. A cor de baixo vai ser marrom. Com aquele marrom lá. O X continua a partir do 0. Ele vai pegar a largura e metade da tela. Só que o Y vai começar na altura da tela dividido por 2. Na metade da altura. Certo? Ó. Esse quadrado aqui de baixo vai ser marrom. Aqui, ó. O X ele começa aqui, no 0. Pega toda a largura e toda a altura. E a altura e metade da altura, né? Metade da altura está aqui embaixo. Só que esse quadrado marrom começa na metade da altura, né? Vamos supor que aqui tem 800 de altura, a metade vai dar 400. Então esse y aqui desse quadrado eu tenho que colocar aqui, ó, em 400, que é metade da altura. É isso que eu estou fazendo aqui. Então a parte de baixo está desenhando aqui. Tá vendo? Começa a partir daqui, ó, metade da altura. Beleza? E aí fica assim. Só que aí esse verde aqui a gente pode dar uma escurecida nele, né? Então nós vamos lá no config, pegar o verde. Cadê o verde aqui, ó? E a gente só tem que diminuir esse valor aqui, ó. Colocar aqui uns 170 para ficar um verde escuro. Acho que dá para escurecer mais. Vou colocar uns 130. Vamos ver como é que fica. Acho que assim ficou bom. Então eu posso dar um tiro aqui agora. Quadrado amarelo. Então tá funcionando aí, ó. Fumacinha tá acontecendo, né? Se vocês quiserem colocar algum outro efeito, mas ficou legal. Agora então, nossa, o soldado tá desenhando um em cima da cabeça do outro aqui, ó. Mas eu não vou arrumar esse bug não, tá? Deixa assim por enquanto. E aí a gente vai colocar os sons, né? Então vamos lá. Então, sons acho que é o mais fácil. Aqui em cima eu vou carregar os sons, tá? Então aqui eu vou colocar a parte de sons aqui, ó. Vou até tirar uma parte aqui, ó, sons. Então vou colocar aqui, ó, som, explosão. Para carregar um som, pygame.mixer.sound. Ok? Então vai ter um som, eu vou carregar um som aqui, ó, sons. Som de explosão aqui, ó. Botão direito, copia o caminho relativo. E passa aqui, ó. Ctrl V. Opa. Sons de explosão. Botão direito, copia o caminho relativo. Se você copiar o caminho, ele copia tudo aqui, ó. Caminho relativo. Ctrl V. Só arruma aqui a barrinha. E beleza. Carregamos o som da explosão. Agora a gente tem que carregar o som... som de tiro. Vou colocar aqui, ó. Som de tiro.
pygame.mixer.sound. Som de tiro, cadê? Botão direito, copia o caminho relativo, passa aqui, Ctrl V. Bomba caindo, então vou colocar aqui, ó, som, bomba caindo. pygame.mixer.sound. Botão direito, copia o caminho relativo e passa aqui. E tem o som de passos aqui, ó. Som passos. Recebe pygame.mixer.sound. Botão direito, copia o caminho relativo e passa aqui. Ctrl V. Beleza. Vamos pelos mais fáceis. Som de explosão é quando a bomba cai no chão, tá? Então, que é a hora que a gente mata a bomba, né? Que é a parte que a bomba... que a gente mata o míssil.kill lá. Que é a colisão do soldado com o míssil aqui, ó. Quando der um míssil.kill aqui, ó, a gente faz o som da explosão antes de matar o míssil. Então aqui, ó, som da explosão.play. Toda vez que o míssil morrer, a gente dá o som da explosão.play. Então vamos ver. Cadê? pygame.mixer.sound. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, eu esqueci de dar um init aqui ou eu apaguei, tá vendo? Tem que colocar aqui, ó, pygame.init. Se não inicializar os módulos do pygame, dá esse erro aí. Importei o pygame aqui, ó, esqueci de dar um pygame.init, ou eu acabei apagando. Então vamos ver, quando o míssil cai lá, ele tem que explodir, hein? Beleza. Então o som da explosão tá acontecendo, ó. Vamos ver quando cair. Beleza. Agora a gente tem que colocar o som quando a gente atira. Então é quando a gente aperta o espaço. Som de tiro. Então quando a gente aperta o espaço, a gente tem que tocar o som que dá um tiro, né? Cadê? Tá lá, tá aqui, ó. Quando aperta o espaço, acontece a explosão. O míssil vai. Antes de acontecer a explosão, a gente toca o som aqui, ó. Som de tiro. .play. Então assim que a gente der um tiro, também vai dar o play naquele som. Vamos ver. Beleza. Agora, quando a gente atirar também, tem que tocar aquele som que a bomba tá caindo, tá? Som de bomba caindo. Então vamos ver. Ah, pera aí. Som bomba caindo. Ah, tem que colocar ponto play aqui, senão não vai, né? Ponto play. Só que aí ela tem que, né? Quando a bomba cair aqui, ela tem que parar o som, né? Só cair, eu não vou conseguir acertar isso aqui. O que vai acontecer? Esse som, eu vou colocar ele dentro da própria bomba. Porque aí, assim que a bomba for criada, ela vai tocando. E quando ela for explodida, não vai ter mais som, né? Então esse som aqui da bomba, eu viajando, eu vou tirar ele daqui, ó. Tá? E esse som eu vou tirar daqui, cadê? Som da bomba caindo, ó. Esse som aqui eu vou pegar aqui, ó. Ctrl X para recortar e eu vou lá no míssil aqui, ó, míssil.
Assim que esse míssil for criado, a gente carrega esse som. Então a gente carrega ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Self.som da bomba caindo. Aí assim que ele for criado, a gente já dá o play nele, tá? Então ele já vai carregar e vai dar o play. Self.som da bomba caindo.play. Então o que vai acontecer? Quando for criado um míssil, ele já carrega e já toca a música dele. Tá? E vai tocar só uma vez, porque tá no init, né? Então vamos ver. Tá? E aí antes dele explodir, a gente pega essa bomba e para o som dela. Então vamos ver na onde que ela explode, né? Desenha soldado, colisão do soldado com míssil. Antes desse míssil dar o ponto kill, a gente para a música dele, tá? Então míssil ponto som do que mesmo? Míssil, cadê o míssil aqui? Vou copiar isso aqui, ó. Som da bomba caindo, Ctrl C. Míssil ponto Ctrl V, som da bomba caindo, ponto stop. A gente para o som dele. Aí ele se explode, tá? Então vamos ver. Beleza? Então ele toca quando ele é criado, ele vai tocando. Só que antes da gente destruir ele, a gente para o som dele para ele poder, né, parar esse som dele, ó. Aí a gente dá um stop no som dele, tá? Aí a explosão acontece, o som da explosão acontece em outro lugar. Podia acontecer aqui também, né? Assim que ele bate no chão. Tá acontecendo aqui mesmo, ó, da explosão, certo? Que som que tá faltando? Dos passos do soldado. E aí, os passos do soldado é o seguinte: se eu colocar para dar play aqui, ele vai ficar dando play a cada 60, ele vai tocar 60 frames por segundo, aí vai ficar fazendo brrr, porque a intenção é tipo que o soldado vai dando passo e vai, né, vai dando o som do passo dele, tá? Vou colocar dentro do soldado e vou ver o que a gente tem aqui de animação, ó. Toda vez que esse soldado, a animação dele chegar no final, né, no final aqui da lista, ó, que o índice voltar a ser 0 para a primeira animação, a gente podia, né, tocar o som do passo. Então toda vez que a animação volta para a primeira, ele daria um passo. Trek. Só que como vai ter bastante soldados, vai parecer que tem bastante passos, né? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse som aqui dos passos. Vamos ver se eu carreguei aqui, ó. Som dos passos. Vou tirar aqui, ó. Ctrl X. E vou colocar lá dentro do soldado, ó. Então assim que o soldado for criado, eu vou carregar o som dos passos dele, ó. Ctrl V. Então vou colocar aqui, ó. Self.som de passo. E aí toda vez que chegar na última imagem, é como se ele desse um passo, tá? Então vou colocar aqui, ó. Toda vez que ele chegar no final da última imagem, o índice volta a ser 0 e a gente dá o self.som de passos.play. Então a gente dá o play nesse som de passo toda vez que a imagem chegar na última. Então vamos ver se funciona. Tá vendo? Como vai ter bastante soldado, então vai parecer que tem bastante gente dando passo, ó. Só que aí fica aparecendo barulho de chuva, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso daqui e a gente vai tocar esse som de passos lá dentro do jogo. Então vou tirar aqui, ó. Ctrl X, porque aí carrega um monte de soldado, fica um monte de som de passo e fica aparecendo que tá tendo barulho de chuva, né? Então vou voltar aqui, ó, Ctrl V, som de passos, de novo, ó, e vai ficar aqui, tá vendo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma função que ela vai ter um cronômetro dentro, igual tem aqui, ó, para criar fumaça, para criar não sei o que. A gente vai criar uma função dessa daqui, porque toda vez que o cronômetro girar, a gente toca o som de passo. Senão vai ficar muitos sons de passo. Eu vou pegar essa função aqui, ó, Ctrl C, copiei ela e vou colocar ela aqui, ó, Ctrl V. E essa função vai se chamar toca som de passo. Toca som de passos. Certo? Vou criar os cronômetros para ela. Vou criar aqui em cima dela mesmo. Então vou criar um cronômetro 3 aqui, que vai começar com 0
e segundos 3. Que vai ser colocar a cada 1 segundo, tá? Então a cada 1 segundo vai tocar esse som de passo. Aqui nós vamos modificar o cronômetro 3. Se o cronômetro 3 vai ganhando mais ou igual a 1. Pra gente fazer tudo de uma vez só, eu vou ensinar um macete pra vocês, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, tá? Tá vendo que o cronômetro tá piscando aqui, ó, o cursor? Você vai apertar o Alt e vai colocar aqui, ó, na frente dessa variável também, ó. Sai daí, demônio. Ó, clica aqui, clica em cima dessa e clica em cima dessa aqui, ó. Tá vendo? Você criou vários cronômetros, vários cursor. Agora você só precisa dar aqui, ó, um underline e escrever 3. Pronto, agora você clica fora. Você modificou todos de uma vez só, tá vendo? Para não ficar se matando. Esse soldado e isso aqui você pode tirar. Então veja bem, cronômetro 3 é o que a gente vai acessar, que é o global. O cronômetro 3 vai ganhando mais ou igual a 1 dentro dele, se o cronômetro 3 for maior do que o segundo 3, tá? Segundo 3. Se for maior do que o segundo 3, o cronômetro volta a ser 0 e ele toca o som de passo. Som de passos.play. Beleza? Então a gente pode acessar agora os segundos aqui, ó. A cada 1 segundo ele vai dar o play no som aqui, ó. Certo? Muito bem, vamos lá. Então a gente vai tocar toda hora isso daqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Tocar som de passos. Então a cada 1 segundo ele vai tocar esse som de passo pra gente agora. Ficou muito, né? Cadê tocar som de passos? Cronômetro 3. Então vou colocar aqui 2 segundos. Tá encavalando. Deixa eu ver se eu deixei aqui nos soldados aqui. Aliás, deixa eu tocar esse som aqui. Ah, porque não é um passo só, né? É uma marcha, né? É uma marcha. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar esse som aí. Vou dar um pause aqui e vou cortar esse som aqui. Então beleza, galera. Eu cortei o som de passo e agora ele só tem um passo só. Então eu vou colocar para ele tocar a cada 1 segundo, né? Então a cada 1 segundo ele vai dar um passo. Então vamos ver como é que ficou. Vou colocar 1,5 segundo, 1.5. Ficou zoado. Vou colocar 2 segundos. Não. Vou colocar meio segundo, 0.5. Vou cortar de novo. Vamos ver como é que ficou. Cortei aqui. Vou colocar a cada 1 segundo. Beleza. Meio segundo, 0.5. Aumentar um pouquinho para 0.7. Zero ponto 8. Não, ficou muito devagar. 0.6. Assim ficou legal.
Aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa função e colocar lá dentro dos soldados agora, né? Então eu vou pegar aqui, ó, Ctrl X, vou tirar tudo daqui, vou tirar essa função daqui, e a gente pode testar lá dentro dos soldados para ver como é que fica. Então dentro dos soldados aqui, ó, Ctrl V, isso aqui vai virar o self.cronômetro, isso aqui nós dá um tab, vai virar o self.segundos, essa parte aqui nós seleciona, dá um tab, essa função vira self porque pertence à classe, certo? E aí cada soldado vai tocar o seu som de passo. Aqui tudo vai virar self, então eu coloco aqui, ó, o mesmo esquema que eu falei, ó. Coloca aqui, Alt, aperta aqui, Alt, aperta aqui, Alt, aperta aqui. Tudo isso aqui vai virar self.cronômetro 3. Self. Só que eu não preciso do global aqui, né? Porque o self significa eu mesmo. Eu não preciso nem dessa porcaria aqui. Esse daqui vai virar self. Ponto segundos. Self.som de passos. Só que aí esse self. Eu tenho que carregar a música aqui, né? Do som de passos. Então vamos pegar ela aqui de novo. Só para testar, hein? Ctrl X. E colocar ela no soldado aqui, ó. Ctrl V. Self. Ponto som de passo. Então tá aqui, a gente só precisa do FPS. Então aqui do config eu também vou puxar o FPS. E aí a gente vai chamar esse som de passo aqui no update. Self.tocar som de passo. Então cada soldado vai tocar seu som de passo agora. Vamos ver como é que ficou. Até eles morrer, né? Eu vou tirar esse som de passo, ficou muito zoado. Chega de passo. Acabou os passos. Vamos mandar calado. Vamos ver. Beleza, deixa sem som de passo. Eu vou arrumar a música e vou colocar aqui só pra gente finalizar isso aqui. Também tem que colocar os pontos, né? Vou só colocar uma música aqui. Vou fazer a parte de pontos. Aí depois a gente coloca a música. Então vou colocar aqui, ó. Pontos. Então vou colocar aqui pontos. Começa com 0. Esses pontos aqui vai ser pontos quando a gente vai ser os pontos. Vou colocar acerto. Acerto e dano. Dano é quando o soldado passa, né? Dano também começa com 0, tá? Vou criar uma fonte. Fonte vai ser pygame.fonte.sysfonte. Essa fonte vai ser uma fonte Arial.
O tamanho vai ser 30. Nem lembro o que tem que colocar aqui. Tamanho, negrito, isso vai ser itálico. Então negrito vai ser true. Então vai ser Arial de tamanho 30 e negrito. Agora eu vou criar o texto acerto. Eu só preciso pegar essa fonte e renderizar. Fonte render. Fonte.render. Aí aqui vai ser o texto que eu vou renderizar. Que vai ser acertos. Tudo em caixa alta. Acertos. E aqui o número de acertos. Que vai ser aquela variável ali em cima, acertos. Certo? E o que mais eu preciso aqui? A cor, né? Esse texto aí eu vou colocar um texto colocar de vermelho. Deixa eu ver que cores que eu tenho aqui. Azul, amarelo, marrom. Acho que eu vou colocar de branco, que agora a tela tá toda escura. Então a cor vai ser cores, branco. Deixa eu ver aqui, é o texto, anti-alias e a cor. Anti-alias primeiro. Anti-alias vai ser true. Anti-pixelamento. Texto, anti-alias, cor, background eu não quero. Beleza? Então o texto acerto já está pronto. Eu só preciso renderizar ele a todo momento e colocar ele na tela. Então eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, e ele vai ser desenhado depois de todo mundo, para ele aparecer em cima de todo mundo. Vou colocar aqui, ó. Então eu renderizo o texto, acerto, e depois eu blito ele na tela. Então tela.blit, vou blitar, cacete. Tela.blit, vou blitar quem? O texto acerto. E a posição que ele vai ser blitado vai ser em 50 em X e 20 em Y. Vamos ver se ele aparece aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Cores, na hora de renderizar a cor, cadê? Aqui, ó, tá em caixa alta. Branco. Então o acerto está aqui, ó. Só vou colocar ele um pouquinho mais para cima, ficou muito para baixo. Vou colocar aqui 10 pixels. Beleza, acertos. E agora eu vou colocar o dano, né? Vai ser a mesma coisa do outro lá. Então pegar isso aqui e copiar. Ctrl C, Ctrl V. Esse é o texto dano. Aqui vai ser dano. E aqui a gente passa a variável dano. E o texto também vai ser branco, só que essa daqui Ctrl C. Eu vou blitar o texto de dano. Só que no X eu vou colocar lá em 500. E continuar em 10 em Y, vamos ver. Acho que ficou muito pouco ainda, vou colocar 600. E tá aqui os acertos e os danos que a gente está tomando, certo? Aí, conforme a gente acerta, né, a gente ganha 1 nos acertos. Então vamos lá pegar a parte que o míssil... Aqui, ó, colisão do soldado com o míssil. Se o Y do soldado for igual ao Y, o soldado morre. E na hora que o soldado morre, acerto mais igual a 1. Então a gente acerta. E na hora que o soldado bate na linha, né? Então a gente toma um dano. Colisão do soldado com a linha. O soldado morre e dano mais igual a 1. Então a gente toma um dano aqui de... Só que aí tem que ser antes... vamos ver assim se funciona. Então vamos ver os acertos. Vai matar aqui, ó. Acerto mais igual a 1. Acerto não associado a um valor válido. Variável acerto. Vamos ver o que eu fiz aqui. Acerto recebe 0 e dano recebe 0. É porque eu estou modificando dentro da função lá. Cadê?
Acerto mais igual a 1. Eu tenho que falar que esse acerto é o global lá de fora. Global acerto. E no soldado aqui tem que falar que é global também. Global dano. Senão ele vai dar erro de novo. Então vamos ver. Vamos ver, deixa ele chegar mais perto. Ah, esqueci como é que se joga. Beleza, deu um acerto aqui, ó. Acerto 1. Beleza, acerto 2. Vamos ver quando o soldado chegar aqui embaixo aqui, pra ver se ele vai dar dano aqui. Ó, vamos ver se esse soldado aqui vai dar dano, ó. Quando ele tocar aqui, ó, quando ele passar aqui, tem que dar um dano na gente. Olha lá, ele passou, deu um dano, tá vendo? Vai passar outro aqui, ó. 2. Passou 3 soldados, ó. Certo? Então tá funcionando nosso jogo aí. Beleza? Agora só faltou a gente colocar uma música. Então eu vou baixar uma música aí e deixar na pastinha pra vocês. Beleza, baixei uma música aqui. Vou chegar aqui no arquivo principal e vou carregar essa música. E aí a música é diferente de carregar os sons, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Música vai ser o seguinte, ó. pygame.mixer.music.load. Então nós vamos carregar uma música. Tá aqui, ó. Cadê música de guerra? Botão direito, copia o caminho relativo e passa aqui. Ctrl V. Então tá aqui, nós carregamos a música. Agora a gente tem que dar o play nessa música. Então vou colocar aqui, ó. pygame.mixer.music.play. Dentro do play, se a gente deixar assim, ele vai tocar apenas uma vez, né? Se a gente colocar 2, ele vai tocar a música 2 vezes. Então pra gente tocar ele pra sempre, a gente deixa -1. -1 ele fica tocando no loop eterno, tá? Beleza, então a gente carrega a música e assim que a gente carrega, a gente pega a música e dá o play. Não funciona a música.play, hein? Beleza? Não pode esquecer que a música é diferente do som. Enquanto a gente pegava som explosão.play, aqui a gente tem que tocar a música desse jeito. Então vamos ver. Beleza, galera? Então ficou aí nosso jogo. E aí, se vocês quiserem, galera, vocês pegam e colocam também, né? Assim que o soldado morrer, vocês colocam um grito aí, ou alguém gritando, ah! Baixa o som da internet aí. E quer ver? Vamos baixar um somzinho aqui rapidinho. Colocar aqui, tem um site aqui que tem bastante som, se chama My Instantes. Instantes, acho que é isso. My Instantes. É isso aqui, ó, que é sons, né? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar um som qualquer aqui. Vou colocar aqui grito.
Ó, do Tom. Essa aqui vai ficar bom, hein? Ó, vou pegar. Aí você acha o grito que você quer, né? Vem aqui, ó. Aperta aqui, ó. Baixa MP3. Aí você coloca aqui, ó. Coloca grito aqui. Você colocar só grito o nome. Grito. Tá lá no arquivo, tá vendo? Jogo Batalha Naval. Grito. Beleza, salvamos lá. Então a gente vai carregar esse som, igual a gente carregou os outros aqui, ó. Som de grito. pygame.mixer.sound. Vai carregar um som. Cadê, ó? Botão direito, copia o caminho relativo do grito. Coloca aqui, ó. Ctrl V. Arruma a barrinha. Bom, e toda vez que o soldado dá um kill no soldado, né? Então aqui, ó. Colisão do soldado com a linha. Colisão do soldado com o míssil. Quando o soldado ponto kill aqui, ó. A gente toca o som do grito. Então aqui, ó. Som do grito. Ponto play. Então toda vez que morrer um soldado, agora a gente vai escutar o grito dele morrendo. Vamos ver. Ficou da hora. Beleza, galera? Então vocês vão incrementando o jogo de vocês aí. Até a próxima. Vou colocar mais um som aqui, ó. Errou. Errou! Errou. Errou! Que pena, você errou. Errou! 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 Que pena, você... Errou! Errou! Só mais um som aqui pra gente incrementar. Vou pegar esse aqui, ó. Ctrl C. Som errou. É o som errou.mp3. Errou. Esse som vai ser tocado quando o míssil atinge lá e não atinge ninguém, né? Vamos ver aqui, ó. Se o míssil som... só que aí ele vai toda hora vai tocar, né? Teria que ser quando o míssil não atingir ninguém. A gente pode fazer isso aqui, ó. Se o Y do soldado nessa parte aqui, ó. Fazer mais um if aqui, ó. Se o Y do soldado for diferente do Y do míssil, então a gente coloca som errou.play. Só que aí eu não sei se vai dar certo essa parte, vamos ver.
Você errou aqui. Beleza, galera? Então até a próxima aí. O jogo era isso aí. Se vocês quiserem colocar botões aí e tudo mais, fica à vontade aí pra incrementar o jogo. Até a próxima aí.